Pessoal, tudo bem? As pessoas têm muito receio de perder a memória, né? Então eu recebo muita gente aqui preocupada porque está se sentindo esquecida, está sentindo que a memória está fraca e todo mundo aí fica com medo de ter a tão famosa doença de Alzheimer, né? Que é a perda de memória aí tão temida que todo mundo já ouviu falar. No final desse vídeo eu vou deixar para vocês alguns sinais de alerta para pensar a respeito sobre a doença de Alzheimer, alguns sinais de alerta para procurar um neurologista, mas antes vou trazer algumas outras informações relevantes aqui. Primeira informação relevante é que a demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer, ela normalmente se inicia após os 50 anos de idade, isso é o mais comum, tá? Então um adulto jovem dificilmente estará com doença de Alzheimer, mas toda regra tem sua exceção, tem algumas formas que começam antes, algumas formas genéticas mais agressivas que começam numa idade bem mais jovem, assim como tem outras demências, outras doenças de memória que também acontecem às vezes numa idade mais jovem. E bom, a queixa de memória mais frequente que eu recebo aqui é a pessoa começa a perceber dificuldades numa parte da memória que a gente chama de memória executiva, que é o quê? É a memória do ser humano que está ligada no controle da atenção, da concentração, é essa parte da memória que é responsável pela lógica, pelo planejamento, pela capacidade de resolver problemas, pela articulação rápida de ideias e, bom, se essa parte da memória está comprometida por algum motivo, a pessoa começa a perceber o quê? Que está com dificuldade para concentrar no trabalho, que está com dificuldade para desempenhar sua função de uma maneira ágil como ela estava acostumada, tem muita dificuldade, né, em elaborar uma lógica para conseguir fazer aí a resolução de algum problema no trabalho, começa a perder objetos, não lembra onde pôs a carteira, onde pôs a bolsa, enfim, o rendimento global acaba caindo, em especial no trabalho, que é onde a gente está usando muita cognição. Essa situação normalmente é secundária a outras doenças, ou seja, quais doenças que atingem essa parte da memória, a memória executiva, e deixa a pessoa com esses sintomas? Estresse excessivo, ansiedade, tristeza excessiva, depressão, o sono insuficiente, pessoas que dormem pouco ou porque não conseguem dormir ou porque propositalmente, né, guardam poucas horas aí do seu dia para o sono, enfim, entre outras doenças, tá? Identificando essas doenças, revertendo elas de uma maneira adequada, a memória executiva volta a funcionar ao longo do tempo normalmente, de novo. Então, se você tem alguma dessas queixas, vale a pena procurar um médico, um neurologista para ver essa parte da memória. E a demência de Alzheimer, né? Será que eu tenho a doença de Alzheimer? Eu vou deixar aqui para vocês alguns sinais de alerta que levam a gente a ficar preocupado e vale a pena, se você ou algum amigo, algum familiar estiver apresentando algum desses sintomas, esses sinais de alerta, procurar um neurologista. Vamos lá. Primeiro deles é quando a pessoa começa a ter muita dificuldade para lembrar nome. Então até mesmo nome de pessoas mais próximas, nome de familiares, a pessoa tem dificuldade de falar ou troca muito nomes, o nome não vem na cabeça, esse é um sinal de alarme. Quando a pessoa começa a ter dificuldade, por exemplo, para seguir o enredo de um filme ou de uma novela. Então assiste o filme e não entende muito bem a história, não entende muito bem o papel do personagem, está seguindo novela, mas está todo dia perguntando o que aconteceu, está todo dia perguntando sobre determinado personagem, como se não estivesse entendendo muito bem o que está acontecendo. Quando a pessoa ela começa a repetir a mesma história várias vezes dentro do mesmo dia. Então, conta uma coisa de manhã, à tarde já conta de novo, daqui a pouco repete mais uma vez, fica com aquele discurso repetitivo de sempre estar falando a mesma coisa. Isso também é outro sinal de alerta. Outra coisa importante é quando ela começa a desaprender coisas que ela sabia fazer muito bem. Então, por exemplo, cozinhava muito bem, agora está tendo dificuldade, já não cozinha mais. Lidava muito bem com finanças, agora está com dificuldade, já não consegue mais fazer pagamento, já não consegue mais entrar na internet para pagar um boleto, não consegue separar troco, não consegue separar dinheiro para determinada necessidade, começa a ter um descontrole das finanças, enfim. Quando a pessoa, por exemplo, desaprender coisas, ia no mercado antes, fazia toda a compra, agora já está com dificuldade, vai, mas esquece muitos itens, ou chega lá, já não consegue mais realizar a compra de uma maneira boa, volta para casa sem terminar, ou não consegue pagar no final, enfim. Começa a desaprender funções que fazia, que exercia muito bem naturalmente. Outra coisa também, quando a pessoa se perde na rua. Então, a pessoa foi no mercado, foi na padaria, teve dificuldade para ir ou dificuldade para voltar,
ficou meio perdido em como que era o caminho de volta, teve que perguntar, pedir ajuda. Outro sinal de alerta é quando a pessoa começa a ter dificuldade em manter uma linha de conversa, uma linha inteligível de conversa. A pessoa está conversando, se perde no meio do assunto, começa a falar uma coisa que não tem muito a ver com aquela coisa que a gente estava conversando, fica um discurso meio ininteligível, meio estranho, isso também é outro sinal de alerta. Quando a pessoa, por exemplo, começa a ter muita dificuldade com data, começa a falar que está no mês errado, tem dificuldade sempre em lembrar o dia da semana que está, ou o dia do mês, às vezes até o ano erra, isso é um sinal de alarme também. E uma outra coisa, quando a pessoa começa a ficar dependente. Como assim? Agora a pessoa depende de algumas outras pessoas para a sobrevivência. Precisa de uma outra pessoa para cozinhar, precisa de uma outra pessoa para fazer mercado para ela, precisa de uma outra pessoa para fazer as finanças dela, ou seja, a pessoa começa a ficar numa condição de dependente, ela perde a autonomia dela e outras pessoas, paulatinamente começam a assumir essas funções. O grande problema é que todos esses achados da doença de Alzheimer, eles são muito sutis no começo, é uma coisa que começa a acontecer de uma forma progressiva e muitas vezes os familiares demoram para entender que aquilo é uma dificuldade de memória. Por isso, desses sinais de alerta. Se algum desses aí chamar atenção, vale a pena procurar um neurologista. Num outro vídeo, eu vou trazer para vocês algumas dicas de como fortalecer a memória da gente, em especial a memória executiva, aquela que eu conversei. Acho que é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.